Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e chegou a hora de falar do melhor deck do OCG, só que no TCG. Sim, meus amigos, vamos falar do Pearly, que é mais um dos decks que estão chegando aí na nova coleção de Cyberstorm Axis, a nova coleção que vai dropar pra gente aí no próximo mês, que é a coleção que vai estar válida pro Nacional e que tem muito impacto no jogo, tá? Claro, se as cartas chegarem. É um fator bem interessante isso de que a gente não sabe como vai jogar o Nacional ainda, que é completamente bizarro. Até porque pode vir ou não banlist, então estamos com o cu na mão para se preparar. Mas nada impede da gente poder entender como são os decks da nova coleção, as cartas que causam impacto no jogo. Começamos falando do Super Heavy Samurai, que vocês podem acompanhar falando aqui em cima. E agora eu quero dedicar esse tempo para poder falar dos Pearly, que é um deck que vem causando muita curiosidade nas pessoas, porque é um deck que já existe. Inclusive já fiz vídeo nesse canal aqui falando sobre o deck de Pearly, apresentando ele lá no começo, né, quando ele foi lançado no Amazing Defenders. Você pode acompanhar falando aqui em cima. Inclusive um deck muito ruim, mas enfim, vieram cartas novas. E aí, quando isso acontece, você tem um deck que é tão ruim no TCG e ele recebe cartas novas e de repente ele está sendo o melhor deck dentro do OCG, desperta curiosidade pelo menos. Então vamos dedicar esse tempo para falar um pouquinho dos Pearly, os gatinhos fofinhos com um monte de spell para encher o rabo do gato de Quick Play. O assunto é esse, meus amigos, partiu. Então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então a gente vai poder debater um pouquinho aqui sobre o deck de Pearly, que está recebendo em Cyberstorm Axis, como eu já disse, é um deck que já existe no TCG, tá? Só que aí vem duas cartas novas nessa nova coleção pro deck, que são o gato, né, que é essa aqui, a Lily, o gato preto no caso, e também a spell Sleep Memory. É bem importante essas duas cartas e mudam completamente a dinâmica pro deck. É importante frisar que aqui já é um ponto de que eu tô quebrando o meu preconceito sobre o deck de Pearly, porque como eu falei do deck, eu vou trocar a decklist aqui para botar a decklist do OCG, a última decklist que eu vi sobre, né, inclusive do último repórter do World of the King, que é que como eu já sei como o deck é no TCG, eu tinha um preconceito gigantesco com esse deck. Então eu resolvi fazer um vídeo falando de Pearly, não para falar do deck, para apresentar o deck em si, mas a ideia era falar, gente, pelo amor de Deus, não comprem o Pearly, porque eu vi post inclusive no site do Facebook lá da Nexus, que o cara tava falando, mano, compre o Pearly, tá ligado? Aproveitem, porque ele vai hypar e você vai querer comprar o deck do hype e aí você não vai reclamar porque ele tá caro. Então compre porque ele tá topando muito no TCG, no OCG, esse deck vai ser muito bom. Compre as cartas. Maluco, desde que lançou o Amazing Defenders, vou te contar um segredo. Esse gato branco aqui, o Pearly, que é o Pearly, o nome do bicho, ele tá 300 conto, mano, 250, 300 conto. Se você achar alguém camarada, vai te vender por 200 reais esse bicho aqui. E você precisa de 3 dele pra usar no deck, tá? E outra carta que tá bem cara também é essa aqui, ó. Essa aqui, ó, Pretty Memory, que é a spell que faz o gatinho branco. Essa, na verdade, faz esse gatinho azul, né? Foda-se. Ela tá 100 conto cada, tá? 100 conto cada aproximadamente. Então não é um deck de bobeira, não é um deck barato. Não é como se você tivesse que gastar o teu dinheiro nesse deck, porque ele é realmente caro para o retorno que ele te dá baseado nas cartas TCG. Mas, e olhando pro OCG? Pois é, ele teve um impacto grande por lá. Claro, tem muito deck capado e tal, então mas ainda assim ele é o melhor deck por lá. E já recebeu suportes novos que vão transformar ele em um deck melhor ainda. Certo? Então agora a gente vai tentar entender um pouco dos Pearly, dado todos esses contextos, né? Supondo que você já assistiu o meu vídeo de apresentando os decks de Pearly, a gente vai tentar falar um pouco, passar por cima dos efeitos, tá? Mas eu espero que você assista o outro vídeo para poder entender melhor eu conversando sobre esse deck, né? Vamos lá então. Basicamente ele é um deck formado com um monte de Quick Play Spells e você tem os dois bichinhos de main deck. Esse deck aqui é muito importante frisar das características dele, né? Inclusive vou cortar aí o vídeo, né? Colocar a minutagem das coisas. Uma das características dele é que ele é muito consistente, né? Mas a gente tem que dividir um pouco por partes aqui.
Estamos acostumados no Yu-Gi-Oh! Moderno, onde sai um deck novo, a gente vai olhar, primeira coisa, combo do deck, pra gente tentar entender as linhas de jogada que ele pode fazer e também tentar entender como que eu chego na mesa que eu preciso chegar. Quanto de investimento eu tenho que gastar naquilo ali. Então, o que a gente vai procurar, né? Ah, vamos procurar ali, mano, sei lá, é a Kowloon com Lulu, sei lá, Kowloon Lili. Tá ligado? Vamos procurar 2 Dragons, Drayton Benten. Vamos procurar Special Summon Unicórnio. Ou então Kashira com Spell Kashira. Ou, sei lá, nível 2 e Split Blue. Ou então só o Starter. Aluber e Branded Fusion, Open e tal, que chegou nessas cartas. Entende aqui onde eu quero chegar? Super Heavy, fazendo combo com uma escala pêndulo. Então, a gente é acostumado com isso. Sai um deck, uma das primeiras coisas que a gente olha é: beleza, cadê o One Card Play desse deck e onde eu chego? Porque é característica do Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Contemporâneo, como eu fiz no meu vídeo, na minha série, que você pode acompanhar falando aqui em cima, de Power Level, é onde a gente chegou, né? Então, quanto menos cartas de investimento que você tem para poder chegar na tua mesa inteira mesmo assim, isso é muito bom, porque primeiro isso te dá uma consistência boa, né? Não necessariamente, mas enfim, é um fator que você precisa de pouco investimento para conseguir fazer o que você faz. Isso coloca uma pressão gigantesca, porque mesmo com o oponente parando e você tendo a capacidade de parar ele com Hand Trap, voltou pra você, eu posso construir tudo com uma carta de novo. Que é o que acontece com Kashira, por exemplo, né? Então é uma coisa que a gente é acostumado sobre dentro do Yu-Gi-Oh! Moderno. Esse deck não faz isso, tá? Esse deck não faz isso. Eu procurei jogadas de uma carta, eu punhetei cartas aqui pra ver se eu conseguia fazer jogadas de 2 cartas. Uma, beleza, não tem uma carta. 2 cartas, vamos chegar a algum lugar? 3 cartas. Mesmo assim você não chega no exato ideal que o deck faz, tá ligado? Então ele é um deck que dinamiza muito a forma como você vai construir a tua jogada. Isso não é algo necessariamente ruim, só é uma dinâmica em que não temos muito costume no Yu-Gi-Oh! Atual. O Runic é um deck que é um pouco assim, tá ligado? Um Runic depende muito do Natura, por exemplo, mas o Runic não constrói a play com as cartas Runic. Toda vez é uma coisa diferente. Por isso que você depende tanto de comprar das cartas e misturar com outra engine, com o Runic para ser proativo. É parecido nesse sentido. E aí a gente entra no fator consistência, porque todas as spells compartilham de um efeito em comum, né? Elas têm efeitos muito ruins, muito merda mesmo, a ponto de uma spell fazer que ambos os jogadores ganham 1000 pontos de vida. Mas aí elas têm um seu efeito secundário, onde todas elas permitem que você descarte uma carta por efeito e invoque um Pearl do deck, tá? Todas elas têm esse mesmo efeito. E você tem 3 as Spell Quicks, né? É claro. E você tem 4 Spells Quick, né? Então existiam essas 3 aqui até então e tá vindo mais uma. E você usa o máximo delas possíveis. Ou seja, todas elas são starters, tá? Todas elas são starter. Aí a gente vai voltar na questão. O que é ser um starter, né? O starter nesse deck não é fazer a play inteira, não é ter o One Card Play. O starter aqui é habilitar a forma que você vai começar a jogar, tá? E você tem 12 dessas aqui. Todas elas fazem isso e não só uma vez por turno. Todas elas, você ativa, descarta uma carta por efeito, invoca um Pearl do deck. E você vai invocar um dos 2 gatinhos aqui, que você destruiu off de cada, e você pode comprar eles para dar normal summon. Então além dessas 12 cartas que você tem aqui, você tem mais 6 cartas que você pode comprar para ajudar a começar a tua play, certo? O que dá um total de 18 cartas. Mas você tem também 3 da Spell Contínua, que deixa você pagar 500 de vida, revelar 3 Pearl cards do teu deck, exceto ela mesma, e aí aleatoriamente vem pra tua mão, o resto volta pro deck. Então você tem mais 3, tá ligado? Mano, é carta pra cacete, eu já até me perdi aqui, ó. São 12, 15, 18, 21 cartas. 21 cartas starters. É um dos decks mais consistentes, com certeza, do jogo. Agora, essa consistência não se converte em fazer a tua jogada inteira só com uma carta, tá? É bem importante frisar isso, certo? Beleza, então todas as spells compartilham desse efeito, certo? De que elas descartam uma carta e fazem summon de um Pearl do deck. Simplesmente, beleza? Além disso, elas compartilham de um outro efeito. Então elas têm um efeito muito besta, que é o primeiro efeito aqui, muito ruim mesmo. Mas o que é bom é poder descartar uma carta e invocar um Pearl do deck e começar a jogar a partir daí. Além disso, se elas estão equipadas em um Pearl Exceed como material, elas dão efeito pro Pearl, tá? E cada uma dá efeito extra. Se você tem 3 dessa spell aqui equipada em um Pearl, atachada em um Pearl, cada uma dá o efeito. Então, essa aqui diz que o Pearl Exceed ganha 300 de ataque e defesa. Se você tem 3, o efeito vai se sobrepondo. Então você ganha 900 de ataque e defesa naquele bicho que tem essa spell com material. Então elas dão propriedades pro teu Exceed.
Isso é interessante. Não tanto, mas tem algumas que são bem interessantes. E esse deck tem uma dinâmica muito doida, porque é muita coisa diferente que você vai fazer. Elas são buscáveis, procuráveis, totalmente alcançáveis? São. Mas elas têm micro efeitos e tem muita carta. Esse deck é complexo, tá? É importante frisar isso. O deck é complicado, é complicadinho. Não é o deck mais complexo do mundo, mas ele é complicadinho, por causa de rotas de jogada, né? E como não é o one card play, você não vai decorar o combo, fica esperto. Outra coisa que faz com que ele seja complicadinho também, inclusive no card design dele, são os gatos. Que todas as spells invocam os gatos, né? Mas e aí? Uma coisa que dá pra ver de cara, e que eu falei lá no meu vídeo apresentando o deck, é que os Purrely são nível 1. Os Exceeds aqui, eles são nível 2, tá? Então você vai fazer os Exceeds em um rank 2, na verdade, e você tem os bichos nível 1. Como é que eu faço eles? Aí é que entra a parada. Eles burlam mecânica. Então, vamos falar da carta que já existe, que é o Purrely, né? Que se ele é normal ou special, você vai escavar 3 cartas do topo do deck. Se você achar uma carta Purrely, né? Uma spell Purrely, ou trap, você pega ela pra mão, uma delas, né? E bota o resto no deck. Esse efeito não é uma vez por turno, tá? Não é uma vez por turno. É importante lembrar disso. Então, se você invocar 3 Purrely com 3 spells tua, vai descartar a carta no processo, ele vai escavar cartas e pegar mais cartas pra repor a tua mão. Além disso, ele tem um outro efeito que você vai poder revelar uma Quick Play Spell Purrely da tua mão e invocar um Exceed correspondente ao teu extra deck, porque os Exceeds têm essa propriedade. Agora a gente dá uma pausa para falar dos Exceeds, porque precisa para poder amarrar a estratégia. Então, os Exceeds pequenos aqui, né, dá pra ver que tinha no TCG, né, 3, na verdade tem ainda, né, 3 Spells e tem 3 Exceeds, né, diferentes dos pequenos. Tem um verde, tem o azul e tem o branco. Tá? Além de ter os boss, né, que é um Exceed Luz e um Exceed Dark, que inclusive é o motivo do deck ser um deck. É esse cara aqui, mas a gente fala dele um pouco depois. Mas enfim, cada um desses bichinhos cita a spell no texto dele, tá? Então o Plump, que é o Exceed marrom, verde, né, eu chamo ele de verde, enfim, ele lista essa spell aqui, a Delicious Memory. Esse maluquinho aqui, ele lista essa spell aqui, não. Ele lista essa spell aqui, a Pretty Memory. E esse cara vai listar essa aqui, a Happy Memory. Então, o efeito do gato, de ambos inclusive, é você mostrar uma spell e invocar o Exceed correspondente. Não é como se ele pudesse invocar qualquer Exceed do extra. Não é um Zodiac. Tem que mostrar a spell correspondente do Purrely Exceed que está invocando. E isso põe um grau de certa dificuldade em como você vai moldar, né? Porque as buscadas dependem de você saber qual Exceed você vai invocar, porque precisa que tenha a spell certa para você poder fazer eles, tá? Então esse gato tem esse efeito. Entra, escava 3 cartas, dá efeito, revela da mão, uma spell Quick Purrely e invoca um Exceed correspondente e atacha a spell embaixo do bicho, certo? Esse é o primeiro ponto do gato. O outro gato, que é o gato preto, e ele é muito bom também, ele não é loucuragem de poder fazer várias vezes no turno. Ele tem 2 efeitos e os 2 só podem ser feitos uma vez por turno cada, tá? Mas aí, se ele é normal ou special, você pode adicionar um Purrely card, exceto Quick Play. Então você pode pegar qualquer Purrely card, exceto Quick Play, certo? As Quick Play você não pega, mas tem a spell contínua pra pegar, tem um campo pra pegar, tem a trap pra pegar e tem um gato branco pra pegar. Tem muita carta pra você pegar, tá? Então ele entra e pega uma carta. E ele pega uma das melhores cartas do deck, que é a spell contínua. Então isso é muito bom. Além disso, ele tem um outro efeito, que é mostrar uma Quick Play Purrely, só que ele não mostra da mão, ele pega do cemitério. E aí você invoca o Exceed Purrely correspondente à spell que você está dando alvo. Invoca o Exceed e atacha a spell embaixo dele, tá? Então eles são diferentes, mas são muito complementares, né? Esse bicho standalone ele é muito melhor, porque esse cara rasga recurso da mão. Porque você mostra a spell e atacha embaixo do Exceed que você vai invocar. Esse cara não. Se você fez, por exemplo, com a Pretty Memory, descartou uma carta, invocou ele vai dar efeito, vai pegar a spell contínua. Ele já pode dar efeito e ele não vai gastar a carta da mão. Ele vai gastar a carta que você já usou, que já está no cemitério, para poder fazer o Exceed. Então ele economiza cartas enquanto pega a carta que pega cartas. Então ele muda muita estrutura do deck. Ele muda muita coisa, tá? Por isso, exatamente por causa disso, porque esse cara rasga recurso, esse não, ele reutiliza recurso, o que faz com que você economize cartas, o que, cara, nesse deck é tão importante. Eu tô mostrando uma decklist OCG para poder chegar no outro ponto sobre esse deck, que é, todas essas spells aqui, elas invocam o bicho deck, invocam, mas elas têm um custo. Você descarta por efeito, mas isso é um custo da carta, que é descartar uma carta. Aí é que entra as abordagens OCG, que já chegaram a usar em determinado ponto o Volcanic Shell. O efeito dele é o seguinte: você vai pagar 500 pontos de vida e adicionar um outro Volcanic Shell deck pra tua mão. Só que ele tem que estar no cemitério pra isso. Qual é o plano? Eu tenho que ter descartes úteis
certo? Porque senão começa a ser um descarte por descartar, o que é ruim. Eu tô perdendo carta. E esse deck, ele tem um objetivo final, que já adianto, é fazer um Towers, mas além desse Towers eu tenho que ter backup de outras cartas, né? Então se eu ficar gastando todas as cartas para fazer só o Towers, isso é uma estratégia ruim de deck. Não vale a pena jogar de Purrely se for esse o caso. Então é bom que eu tenha descartes úteis, tá? Se eu fizer o descarte de qualquer spell descartando um Volcanic Shell, tá tudo bem, porque eu posso ativar 3 spells Purrely invocando bichos do deck e eu descartei de graça. Isso é bom. Então começou com essa abordagem. Depois eles trocaram e passaram a usar a Rainbow Bridge Salvation, né? Que você tem que usar, obviamente, essa merda aqui, mas tá tudo bem, porque eu descarto uma vez e tá bom, né? Se eu abro com ela uma Spell Purrely, eu dou a Spell Purrely, descarto essa trap, dou o efeito da trap no cemitério, bano e pego o campo e esse bicho aqui, por exemplo, que é o que eles estão usando no ACG. E aí resolve o efeito da spell e invoca um bicho do deck. E aí é importantíssimo ter o campo também, pra poder fazer a tua jogada inteira, né? E aí o meu descarte não foi descarte por descartar. E nem foi uma spell Purrely, que apesar de ser ok de ser descarte, não é o que eu quero fazer. Então é importante a gente frisar isso. É custoso fazer as paradas, porque você precisa ter alguns múltiplos summons, tá? Então isso é muito importante ter em mente. Eu vou trocar de volta pra decklist do TCG. Quanto tempo de vídeo já foi, bicho? Pelo amor de Deus. 16 minutos de vídeo? Vamos voltar a música do zero de novo então. Toma. Beleza. Agora a gente entra no outro ponto, pra gente poder amarrar toda a engine, né? Toda a história do deck. Ia falar dos Exceeds. Então, os Exceeds aqui são importantes porque, afinal de contas, é dele que a gente chega, né? São neles que a gente chega. Ah, antes de falar dos Exceeds, eu tinha que falar da Spell, né, mano? Essa Spell nova aqui, basicamente, ela tem o mesmo efeito das outras, tá? O efeito dela é bem ruim, quer dizer, como todas as outras, né? Você vai fazer o summon de um bicho do deck, mas você pode ativar ela porque sim. E aí na próxima batalha, uma vez aplicado na próxima batalha, o efeito de dano que você tomaria se torna 0. Só isso. Só que ela tem um efeito importante, que uma vez durante a standby do oponente você pode comprar uma carta. Esse é um efeito que ela dá pro Exceed, tá? Então ela é uma carta extra, que deixa fazer summon do deck, e que se estiver atachada, ela compra a carta. Beleza? Isso é bem importante. Dá pra perceber, por causa dos Exceeds que eu já falei, que tem 3 Exceeds pequenos, mas já tinham 3 spells pra interagir com esses Exceeds pequenos. Essa spell que veio não tem o Exceed pra virar ela. Ou seja, o gato branco não pode mostrar essa carta da mão e fazer Exceed. O gato preto não pode pegar essa carta do cemitério e fazer Exceed. Não pode. Tem que atachar ela de outras formas. Aí a gente entra nos Exceeds, tá? Eles são bons, todos eles são bons, em algum nível, tá? Os gatinhos são bem interessantes. O mais importante é o Plump, que é o verdinho. Por quê? Você faz ele para acumular materiais. Aí é o objetivo dos Exceeds, pequenininhos. Eles são versáteis, mas o principal objetivo é acumular material embaixo dele. Por quê? O efeito dele é o seguinte, todos eles compartilham o mesmo efeito. Até 3 vezes por turno, quando você ativa um Purrely Quick Play Spell, você pode atachar a carta que você ativou no campo nele como material. E você aplica um segundo efeito, tá? Então eles têm 3 efeitos. O primeiro efeito é um efeito que eles têm, e esse efeito é Quick se você tiver a spell correta embaixo dele. E pasmem, é o único jeito de fazer eles nesse deck é com a spell correta, então eles têm efeito Quick. Eles se diferenciam, obviamente. Eles têm um segundo efeito, que é até 3 vezes por turno. Eles atacham a carta Purrely que foi ativada embaixo dele, e esse efeito todos têm. Só que aí, se você faz isso, na resolução desse efeito, cada um deles faz uma coisa diferente. Esse cara aqui, ele atacha carta com material, e você pode banir um monstro no campo até a end phase. Esse efeito é bom, é bem bom, né? O efeito Quick que ele tem que diferencia dos outros é que você pode escolher até 2 Spell Traps em qualquer cemitério e atacha nessa carta como material. Isso é bom porque você coloca um monte de spell embaixo desse bicho, ele vai ter 2 já, né? Porque ele vai ter ou branco ou preto, mais a spell correspondente, que é a Delicious, né? Então ele vai ter 2 materiais. Ele vai dar efeito se você tiver spell no cemitério, vai colocar mais 2 materiais, e aí que a gente chega na estrela do show. Mas daqui a pouco, porque agora a gente vai falar do próximo, né, que é o gato azul. O gato azul, assim como o outro maluco, até 3 vezes por turno, ele atacha spell embaixo dele, e se você atachar, você pode mudar a posição de batalha de um monstro que ele te controla, beleza? Mas, além disso, ele tem um outro efeito que é bom, que você quer passar com esse gato no campo também, que você pode escolher um monstro de efeito que ele te controla, custa, nega o efeito, até o fim desse turno. E esse é um efeito Quick se você tiver a spell correta atachada nele, que é a Pretty Memory. E de novo, sempre vai ter, porque é o único jeito de fazer esse bicho nesse deck, tá? Então, ele tem 2 efeitos bons, tá? 2 efeitos bons. Esse bicho é bem interessante, inclusive. O outro, que é o mais ruinzinho, mas que também tem o seu valor,
ele também atacha 3 cartas até 3 vezes e você pode retornar uma Spell Trap que a gente controla pra mão. Observa a nuance e a quantidade de efeitinhos que o deck tem. Isso torna ele tem uma pilotagem um pouco complicada, ao mesmo tempo que tem muita versatilidade. O outro efeito dele é efeito de batalha, que no fim da Damage Step, se esse card batalhou, você pode adicionar um Pearly Card do deck pra tua mão. Além disso, se esse card tem a Happy Memory como material, você pode cortar o ataque de um face que controla no campo. Então ele sempre consegue bater nos bichos. A spell que ele lista é a Happy Memory, que é essa spell aqui. Essa aqui. Isso. E ela diz o seguinte: o Exceed tem um material, que tem essa spell como material, pode bater pelo número de Happy Memories atachada no bicho, mais 1. Então ele vai poder bater 2 vezes inicialmente. O bicho corta o ataque do monstro oponente pela metade, tá? E é isso, ele corta o ataque pela metade. Então ele pode bater uma, pode bater 2. Tem outra spell aqui, eu tenho que ver agora qual é. Qual é o bicho que busca? É esse aqui? Ah, é esse aqui, ó. Uma vez por turno de Damage Trap, esse cara batalhou, você pode assinar um Pearly Card do deck pra tua mão. Bom, é isso, né? Então eu dei o efeito errado. Então ele bate, dá efeito no fim da damage, né? Ele corta pela metade, quer dizer, ele bate, aí você vai dar o efeito, vai cortar o ataque do bicho pela metade, vai buscar uma Spell Pearly, ativa a Spell Pearly e aí ele ganha mais ataque porque você vai pegar outra dessa, né? Que alimenta o bicho. Enfim, é uma questãozinha que é interessante. Você vai batendo nos bichos, dando efeito, buscando carta, bate novo, dá efeito, busca carta, bate novo, dá efeito, busca carta e ativa e vai atachando um monte de spell embaixo dele. Isso ajuda você a fazer Zeus grande, tá? Mas os Exceed pequenos são esses, mas não é só Zeus que você quer fazer, obviamente. O objetivo é fazer os Pearly. A gente entra nos bichos grandes, que é o principal objetivo do deck, que são esses carinhas aqui, o preto e o branco, tá? O preto é a estrela do show. Ele é feito com 2 monstros nível 7, ok? Mas você pode fazer summon dele em cima de um rank 2 que você controla com 5 ou mais materiais. Aí é que entra a história dos gatos pequenos ficar atachando a spell embaixo dele. Se você conseguir ficar com 5 spells, com 4 materiais embaixo do gato, você põe em cima desse bicho, que tem que ser 5, né? Você põe em cima dele o Noir, que é esse bicho preto aqui. Pronto. Relativamente fácil de fazer no deck. Quer dizer, é fácil, né? É consistentemente você consegue fazer ele. E aí ele tem outro efeito, que ele é inafetado por efeitos do oponente enquanto ele tem 5 ou mais materiais. Você faz ele em defesa, ele é inafetado enquanto tem 5 ou mais materiais. Se ele foi feito, o gato vai ter 5 ou mais materiais, tá? Obrigatoriamente. Então ele é um Towers porque ele é inafetado. Próximo efeito. Você pode detachar 2 materiais dessa carta e escolher uma carta que ele controla, ou que esteja no cemitério dele. Coloque-a no fundo do deck. E esse é um efeito Quick se ele tem o Pearly nível 1 como material. E sempre vai ter, tá? Sempre vai ter. Então essa é a estrela do show. Ele não é uma vez por turno. Então ele entra inafetado, não é uma vez por turno, e você pode dar uma carta do cara, detachando 2 materiais e voltar pro fundo do deck. Você pode fazer esse efeito até 3 vezes, tá? Porque você vai fazer ele com um bicho que tenha 5 materiais, né? Com 5 ou mais materiais. Então se o bicho tem 5 materiais, ele vai entrar em cima, e aí esse bicho vai ter 6 materiais, né? Então ele pode fazer efeito até 3 vezes. Interessante, certo? Então essa é a parada do deck, principal parada do deck. Tem o efeito desse bicho aqui, mas eu não quero falar muito dele porque foda-se, né? Eu vou perder meu tempo falando aqui. Mas ele é um bicho bom também, que ele entra dando Dark Huller e tal, e ele bate, ele fica grande, é isso. Ele dá tipo um pseudo Dark Huller e ele fica grande, é isso. Beleza, vamos agora para outras pequenas implicações, tá? Como vocês puderam ver, o deck tem uma dinâmica interessante, consistente, ele consegue chegar nas coisas consistentemente, mas tem muitas complicações nesse deck, tá? Muitas complicações. Pra gente poder completar a estratégia do deck, onde você quer chegar, você vai fazer esse cara, que é o objetivo do deck, vai fazer ele usando o gatinho com um monte de material embaixo, ou você vai usar a Trap, e a Trap é buscável pelo gato preto. A Trap vai fazer o seguinte, você escolhe um Pearly Exceed que você controla, faz special de um Pearly Exceed do extra deck com um rank diferente do monstro que você deu alvo. Então você vai fazer em cima dos gatinhos pequenos, você vai colocar o gato preto, grandão, né, o Noir, que é o boss do deck. E aí você vai poder atachar o material, usando o material, mais o deck é onde a gente fez. Foda-se. Transfere o material, você pode banir. Cara, esse carta não atacha não. Pô, seu deck usando o Pearly Exceed com material, usando o alvo com material, mais retorno pro deck. Tá, beleza? Já tem feito cemitério também, né? Você pode banir as cartas do cemitério, escolher até 3 Pearly monstros do cemitério e devolver pro deck. Só isso. Bom, enfim, ela faz um rank up, tá? Faz um rank up. E por que isso é importante? A gente vai falar do campo também,
porque o oponente não pode escolher Purrely que você controla com efeitos, tá? E aí, além disso, isso é bom, porque se você protege os teus gatinhos, Veiley é muito bom contra esse bicho, porque como vocês puderam ver, não dá pra fazer Purrely Exceed se os gatos no campo tiverem legado, então não deixar eles serem alvos é bom. E aí, além disso, o efeito é o seguinte: se um Face Up Exceed Purrely que você controla deixar o campo, por causa de uma carta do oponente, você pode fazer special de um Purrely nível 1 do teu deck ou cemitério, e eles entram dando efeito. Só que, uma vez por turno, durante a End Phase, você escolhe um Purrely Exceed no campo, atacha um Purrely Quick Play Spell do deck ou cemitério no monstro como material. A gente vai entrar agora na parada porque eu não vou mostrar combo desse deck, tá? Porque como eu disse pra vocês, não tem one card play, não tem two card play e as 3 cartas pra fazer jogada depende da escavada do bicho. Então é complicado, complicado mesmo, depende muito da escavada. A escavada sempre vai acertar alguma carta porque tem muita carta pra acertar, mas depende. Deve dar pra fazer jogar 3 cartas, tá? Mas eu não consegui achar de maneira relevante pra mostrar aqui. Deve dar pra fazer, obviamente, né? Acho que a jogada precisa sempre de 4 cartas pra fazer jogada, né? Não precisa. Mas, enfim, com pouca carta não dá pra fazer. E tudo muda dependendo da mão. Então eu não achei viável trazer um combo, tá? Mas a gente vai falar agora de alguns pontos. Um deles é o seguinte: melhor mundo, melhor mesa. Quanto mais carta de higiene você tem nesse deck, melhor, inclusive, né? Porque você precisa delas. Então, o mundo ideal é o seguinte: você vai conseguir fazer esse gato verde. Esse gato verde vai ter essa spell de material, tá? Vai ter essa spell de material, 2 delas de preferência. Vai ter 2, na verdade, o mundo ideal. Você vai ter 2 spells no material desse gato, certo? Como que você faz isso? Você ativa uma e atacha. A outra vai estar no cemitério porque você ativou e descartou para invocar alguém do deck. E aí esse gato pega 2 spells do cemitério e atacha nele. Então você vai ter 2 dela, tá? Você vai ter a trap e você vai ter o campo. Esse é o mundo ideal. Então tem o gato com 2 spells dessa, tem a trap e tem o campo. Na end phase, o campo vai colocar a terceira spell dessa embaixo do gato verde. Quando chegar na stand-by do oponente, cada spell dessa dá um efeito pro gato, né? E não é repetido não, você pode ativar várias vezes. Então, durante a stand-by do oponente, você pode comprar uma carta. Essa spell dá efeito pro gato que tá em cima dela, tá? Então, essa dá efeito, compra uma carta, essa dá efeito, compra outra carta, essa dá efeito, compra 3 cartas. Então o plano principal é fazer o gato verde com 3 dessas spells, beleza? Mas como eu tenho uma trap, ainda na standby, eu vou dar a trap e invocar por cima desse gato verde aqui, o gato preto grandão, vou invocar o Noir. E o que vai acontecer? Como eu ainda tô na standby, as spells dão efeito pro gato, é um gato novo que tá em cima dela. Então, de novo, o gato preto agora pode usar do efeito dessas spells e cada um dá efeito compra mais cartas. Dá efeito compra uma, a outra dá efeito compra outra, essa dá efeito compra outra. Então você compra 6 cartas com towers no campo que tem o potencial de voltar até 3 cartas do cara, né? De 2 a 3 cartas do cara pro fundo do deck e que tá inafetado na maioria do tempo. Esse é o plano, esse é o grande plano maléfico do deck, tá? Isso é bom. O melhor dos cenários vai sobrar um gato e se der sorte você pode dar esse gato e fazer o bicho azul. Beleza. Supra-sumo do combo do deck, que nega um efeito, né? Então você vai ter esse bicho, vai ter esse gato aqui, né? Vai ter o Towers, vai ter esse gato azul que nega um efeito, vai ter... E é isso, 6 cartas na mão que você comprou, plus outras cartas que você tem. A spell te ajuda a ter um recovery, porque se um bicho teu morre, você vai pegar até 3 spells quick play com nome diferente. Com nome diferente do cemitério pegar pra mão, o que é bem tranquilo de conseguir. Mas aí a gente entra no ponto do deck, né? Que é angustiante as cartas que você usa nesse deck, tá? Eu já vi gente usando Shadow, usando Dark World. Dá pra você usar o Rainbow Salvation, porque o Rainbow Salvation é muito bom, porque ajuda você a chegar no campo. E você tem que ter o campo. É importante que você tenha o máximo de cartas possível desse deck. É importante ter o máximo. E o Salvation é um descarte, que não é um descarte porque sim, e você pega o campo sem que o gato precise pegar o campo. Porque se o gato não pegar o campo, fica difícil, tá ligado? Ele não é muito bom de se comprar, eu prefiro buscar ele. Talvez tenha que usar 3, sei lá, talvez tenha. A trap também, eu não quero usar múltiplas, eu quero buscar quando eu posso, e o gato pode buscar. Se eu compro a spell contínua, beleza, mas o principal que o gato preto vai pegar é a spell contínua. Mas e se eu não tenho? Eu vou precisar dela, eu preciso pegar ela. Então, o gato preto pega essa spell. Essa carta e essa carta fica pra depois. Eu torço pra ter comprado elas e tal, ou se eu tiver o Salvation, eu busco ela, tá? Então, por isso que a Salvation, por exemplo, é importante. Mas, por que eu falei do descarte? Porque é pesado, pesado. Como vocês podem ver, é um deck que tem espaço. Eu consegui colocar aqui no deck, não sei se tá certo, tá? Mas eu meti aqui, ó, Gamas, tá? Ash,
Draw, Ogre, Nibiru e Impermanence. Eu meti muita tech. Não tem Dark Runner, não tem TTT, não tem, enfim, não tem esse tipo de carta. Pode ter, e não tem descartes. O que significa? Que vai ser bem comum de eu conseguir dar a spells e ser obrigado a descartar Mind Trap. Não é uma troca muito boa, mas às vezes você tem que fazer. Não que seja algo necessariamente muito ruim, às vezes tem que fazer. Se você for ganhar o jogo por causa disso, beleza. Mas isso é incômodo. Então pode ser que tenha mais gente colocando mais cartas dessas, né? E, quem sabe, fazendo um deck mais agressivo, com cartas mais board breakers. Talvez um mix, ao invés de eu ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ao invés de eu ter 16 hand traps, o cara pode usar um mix aí, né? Ele pode usar, sei lá, 6 cartas hard board breaker, Dark Runner, quem sabe o Evelyn, alguma carta, o Evelyn talvez não, porque dá pra fazer Zeus, né, e tal, Book of Eclipse, alguma carta nesse sentido, plus algumas 9 hand traps, por exemplo, incluindo hand traps de um impacto alto, porque você consegue fazer os Zeus muito fácil, muito fácil, tá? E se você tiver uma spell por trás, você ainda vai fazer alguma coisa. Fez os Zeus, tem spell plus descarte, você ainda faz esse gato aqui, que é a negação de efeito, com os Zeus com 1 milhão de material, tá? O que é interessante, no mínimo interessante, não é? Então ele tem esse fator aí que dá pra tentar explorar. Trocar hand trap com ele não é muito legal, porque todas as spells fazem a mesma coisa e não são uma vez por turno. Em contrapartida, quanto mais negações você toma, mais carta você gasta. O ponto é, chegar no Towers, fez o cara gastar 2 hand traps, cheguei no Tower, ele tem menos carta pra poder dar em mim. O objetivo do deck é fazer o Towers e segurar. Por isso que essa spell é tão importante, porque eu preciso comprar as cartas pra repor o descarte que eu tive. E essas cartas, se forem board breakers, não fazem nada. Se forem hand traps, são hand traps que eu usei e do segundo para não perder, e são hand traps que eu comprei para somar com as interações que eu já tenho no campo. Por isso que a hand trap é a melhor abordagem, mas ao mesmo tempo são os piores descartes. Beleza, como eu te falei, ele é um deck bom, é um deck equilibrado, tá ligado? Apesar de ter esse fator que precisa de um monte de carta para jogar, é um deck equilibrado. É um deck interessante, um espaço de tech, tem um monte de efeitinho de mini interação que você vai usar que é bom. Tem uma win condition aqui, que é um pouco estática, eu não gosto muito, mas enfim, tem. E ele é um bicho muito bom. Tem interação proativa, não é só o Ignister do Towers, tá? O Towers do Ignister, que fica parado. Não é. Ele põe pressão, porque ele tira as cartas do cara, do campo. Isso é foda, tá? Isso é bom pra caralho. Só que ele não podia estar no momento pior no formato. Porque a gente tem o Kashira, que vagabundo já usa Kurikara, já usa Lava Golem, já usa Nibiru, esse deck é bem ruim pra Nibiru, já usa Kaijus, que vem crescendo por causa do Arise Control. O Six Super Heavy Samurai é um deck que não pode usar Spell Traps. Adivinha o que vai ter nesse deck? Kurikara, Kaiju, tá ligado? É o tipo de carta que você vai tomar. Então tá num formato em que essas cartas são populares. E quando o teu deck tem o objetivo de fazer Towers, e esse é o grande objetivo final, eu acho que começa a ficar um pouco estranho, tá? Então, ele tem alguns problemas que eu acho latentes na estrutura das cartas. Sinceramente, eu acho que você rasga muita coisa e tem que alinhar muita carta diferente. Parece que falta carta de engine, tá ligado? E ao mesmo tempo eu só tô usando 2. Talvez eu seja burro. Eu tenho que ter mais dessa e mais dessa, pra eu ter as cartas de engine mesmo, tá ligado? Talvez tenha que ser isso mesmo. Maximiza tudo de engine que você pode, porque você precisa delas. E as minhas drops que eu fizer com as cartas aqui, paciência, mano. Usa a handtrap que der. É um pouco estranho, mas tem esse fator do Towers ser deficitário. Tem um fator do side que você pode tomar. Side barra, mano, não vou nem falar, é desastroso. Tem um side do Magic Deflector, que é muito usado contra o Kashira. E contra esse deck aqui, imagina. Pega simplesmente todas as cartas que você usa. Porra, fudeu, tá ligado? Você não invoca mais os gatos do deck, você não tem spell pra buscar, você não faz valor, não faz recovery. Desespero. Tomou isso aqui, desespero. Além dos kaijus, obviamente, né? Então assim, é um deck com uma porrada de problemas. Mas ao mesmo tempo, ele é muito melhor do que eu achei que ele era. Muito melhor. E aí, eu não vou mostrar replays aqui por causa dessa parada que eu falei. Tem muita combinação de cartas. Mas eu gostei de poder entrar e conhecer esse deck. E ter quebrado o preconceito sobre ele. E eu fiquei 34 minutos falando de Purrely. Parabéns. E é basicamente isso. Valeu, falou. Até mais.